O tabuleiro da geopolítica ele não para de mudar, né? Novas rivalidades, alianças que se formam e desfazem, tudo isso está redesenhando a ordem mundial. A grande pergunta é, agora, em 2025, quem é que está de fato dando as cartas? É isso que a gente vai investigar aqui. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, certo? E para a gente conseguir chegar numa resposta, precisamos mergulhar fundo nos fatores que definem o que é ter influência global hoje em dia. E olha, vai muito além de só ter um exército forte. A gente está falando de economia, de tecnologia, de tudo um pouco. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente define o que é poder no mundo de hoje. Depois, vamos dar uma olhada nos principais jogadores: Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia, Índia e Japão. E no final, a gente junta todas as peças para entender o cenário completo. Então, vamos lá. Ok, antes de sair apontando quem são os países mais poderosos, a gente precisa primeiro entender o que poder significa no século XXI. As regras do jogo mudaram bastante, e a influência hoje vai muito, mas muito além do campo de batalha. O poder global hoje é uma combinação bem complexa, sabe? É a capacidade de moldar o mundo usando um pouco de tudo. Exércitos, a força da sua moeda, as alianças que você constrói e, claro, a inovação. E aqui está o ponto principal. Nenhuma nação domina tudo sozinha, mas algumas poucas concentram a maior parte desses instrumentos. E para nossa análise ficar bem clara, vamos focar em 4 pilares. Pensa neles como os 4 pés da mesa do poder global, ok? Primeiro, a força militar, claro, tanto para defesa quanto para projetar poder. Segundo, a força econômica, que inclui comércio e tecnologia. Terceiro, a ação geopolítica, que é basicamente a presença do país no cenário mundial. E quarto, as alianças, que multiplicam o alcance de qualquer nação. Começando pelo topo, não tem como não falar dos Estados Unidos. Mesmo no mundo que a gente chama de multipolar, eles continuam sendo a potência dominante, sabe? E se sustentam em pilares que pouquíssimos países conseguem sequer igualar. E o pilar militar é simplesmente impressionante. Com um orçamento de defesa que passa dos 850 bilhões de dólares por ano, os Estados Unidos têm de longe a maior e mais avançada força militar do planeta. Não tem nem comparação. Mas, não é só isso não, a influência americana se espalha por várias áreas. Eles têm uma rede de bases militares em todo o globo, dominam a inovação com o Vale do Silício, controlam a moeda que todo mundo usa, o dólar, e ainda por cima lideram a aliança militar mais poderosa da história, a OTAN. Então, o resumo da ópera é o seguinte: é a combinação de poder financeiro, tecnológico, militar e diplomático que, segundo a análise, continua mantendo os Estados Unidos na liderança global. É um pacote completo. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado da balança. A China, que se consolidou não só como a potência que está crescendo, mas como o principal desafiante estratégico à ordem mundial que é liderada pelos americanos. E eles buscam ativamente redesenhar esse sistema. A China construiu seu poder de uma forma bem metódica. Hoje tem o segundo maior orçamento militar do mundo e a maior marinha, se a gente contar o número de navios. É literalmente a fábrica do mundo. E mais, está na vanguarda da tecnologia em áreas como o 5G, projetando sua influência global com projetos gigantescos de infraestrutura, como a famosa Nova Rota da Seda. E essa frase resume bem a estratégia chinesa: usar seu poder econômico e produtivo como a principal ferramenta para expandir sua influência pelo mundo, muitas vezes oferecendo um modelo alternativo de desenvolvimento para outros países. Agora, o que é fascinante nesse slide é essa comparação direta. Fica muito clara a disputa, né? De um lado, os Estados Unidos com superioridade tecnológica militar, do outro, a China com a quantidade de navios. O domínio financeiro americano contra o domínio da manufatura chinês. A inovação do Vale do Silício contra a liderança da China em 5G e alianças formais, como a OTAN, contra alianças econômicas como a iniciativa do Cinturão e Rota. É a verdadeira dupla que domina o jogo. Ok, saindo um pouco dessa rivalidade central, vamos dar um pulo na Europa. Lá, 2 potências continentais, a União Europeia e a Rússia, jogam um papel de equilíbrio, cada uma do seu jeito, mas ambas cruciais para o sistema global. A União Europeia é um tipo diferente de gigante. O poder dela não vem de um exército único, mas sim da sua força econômica, que é colossal. É o maior mercado consumidor do mundo, o euro é a segunda moeda mais importante e talvez a sua maior arma seja o que chamam de soft power, o poder brando, ou seja, a capacidade de definir regras para o mundo todo através do comércio e da diplomacia. Basicamente é isso.
A União Europeia mostra sua força estabelecendo as regras do jogo em áreas como privacidade de dados ou padrões ambientais, e o resto do mundo, de certa forma, acaba tendo que se adaptar. Já a Rússia, bom, a Rússia apresenta um quadro de poder bem assimétrico, como este gráfico mostra bem. O arsenal nuclear e a força militar convencional são de primeiríssima linha, o que dá um peso geopolítico imenso. Só que, por outro lado, a sua economia, muito dependente de energia, é bem menor que a das outras grandes potências. Portanto, a influência russa vem principalmente da sua capacidade de projetar poder militar e, mais importante, da sua disposição em usar esse poder para garantir seus interesses em regiões que considera estratégicas. Agora vamos para a Ásia, uma região que está cada vez mais no centro da geopolítica global. Lá, Índia e Japão estão surgindo como gigantes com papéis estratégicos vitais, principalmente nesse contexto de rivalidade entre os Estados Unidos e a China. E aqui a gente tem dois modelos de poder bem distintos. De um lado, a Índia, com um crescimento econômico acelerado, uma população enorme e jovem e o status de potência nuclear. Do outro lado, o Japão, uma potência tecnológica e econômica já consolidada, com forças militares super avançadas e uma aliança fundamental com os Estados Unidos. Juntos, eles funcionam como um contrapeso muito importante na Ásia. A Índia, com seu potencial de crescimento gigantesco, e o Japão, com sua força tecnológica e aliança com os EUA, são peças-chave para manter o equilíbrio de poder na região. Ufa, ok. Depois de analisar cada uma dessas potências, chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e entender a equação completa do poder global em 2025. Recapitulando então. O poder hoje é uma soma daqueles 4 fatores que a gente falou: capacidade militar, força econômica, presença geopolítica e uma boa rede de alianças. Nenhuma potência consegue ser dominante sem ter uma combinação forte desses 4 elementos. Estados Unidos e China lideram essa disputa, enquanto União Europeia, Rússia, Índia e Japão atuam como jogadores fundamentais que equilibram todo o sistema. O cenário de 2025 parece claro, uma dupla hegemônica e 4 potências essenciais nesse equilíbrio. Mas a dinâmica global, a gente sabe, nunca para. Então a grande questão que fica no ar é: como é que vai ser esse mapa do poder lá em 2035? Será que esse equilíbrio vai se manter? Ou será que uma nova ordem mundial já está batendo na porta?